Olá, meu nome é Pedro Henrique, como a maioria das pessoas já sabem, né? Eu passei no concurso de professor adjunto da UERJ e muitas pessoas me perguntam como é o processo de aprovação nesse concurso. Aí nesse vídeo eu vou tentar explicar mais ou menos o passo a passo do que eu fiz e acho que todas as pessoas que fazem um concurso público fazem algo parecido, porque o concurso em si ele não muda muito, tá? Todo o trâmite ele não muda muito. A primeira coisa que eles têm que se ligar, eu vou fazer uma analogia. Um concurso público, ele nada mais é do que uma fila. Eu faço uma analogia sempre com uma fila de banco. O primeiro colocado é sempre é o primeiro da fila, é sempre aquele mais preparado. Então você tem que estar sempre fazendo um concurso público que uma hora você vai ser o mais preparado, ou seja, você vai ser o primeiro da fila. Então você vai conseguir sua aprovação. Em todos os concursos públicos funciona dessa forma. No de adjunto é assim também. Como é que a gente estuda para esse tipo de um concurso público, em específico o de professor adjunto? Todo concurso público que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que ler o edital do concurso e ver todo o conteúdo programático desse edital. Quem puder, compre os livros. Quem não puder, pesquise e arrume de graça na internet. Dá o seu jeito. Quando fazemos isso, nós podemos bolar uma estratégia para fazer aquela prova. Como a gente faz isso de maneira mais fácil? Resolvendo provas anteriores. Então, o certo é a gente olhar o concurso e resolver provas anteriores desse concurso. Fazendo isso, a gente consegue dosar o tempo e o que a gente tem que fazer no tempo de prova. E lembrando, o que a gente faz? A gente sempre faz a prova olhando o próprio conteúdo programático que é dado no edital. Então você vai estudar aquela coisa específica do concurso, não sai desse cronograma. É aquela coisa, o concurso não passa o mais inteligente, no concurso passa o mais treinado. No meu caso, vou falar no caso especial do meu concurso de professor adjunto. Como é que é feita essa prova? A prova de professor adjunto de universidades públicas normalmente é uma prova escrita nas universidades. Professor adjunto de universidade, normalmente essa prova você escrever uma dissertação sobre esse tema. Tem alguns lugares, no IEFES, por exemplo, você faz uma prova de questões, na maioria das vezes, pode ser múltipla escolha ou pode ser dissertativa. Vou falar do meu caso específico de adjunto da UERJ. Você faz uma prova, você tem que dissertar sobre esse tema. No edital, está escrito todos os temas que você tem que ter na prova. Por exemplo, são 12 temas. O que eu fiz? Eu fazia uma prova como se fosse uma prova no tempo de prova de cada tema. Óbvio que para chegar nesse nível, para fazer a prova dessa maneira, eu já teria que ter uma base muito forte para só focar na estratégia de prova. Isso foi o que eu faço. Para você que vai fazer a prova para o professor adjunto, faça sempre isso. Você pega o conteúdo programático, as questões que vão cair na prova e você vai bolar uma prova para cada assunto. Normalmente, eles escolhem 2 assuntos. Pode ter lugares que escolhem um assunto só. Essa é a primeira parte. Num segundo momento, se você for aprovado nessa prova, você vai para a segunda parte, que é a prova de aula. A prova de aula também é dada em base no conteúdo programático, que é dado no edital do concurso. Ok? Normalmente você tem esse conteúdo e ele é sorteado logo depois do resultado da prova escrita. O que você vai fazer? Você vai bolar um plano de aula para cada aula que está no conteúdo programático. Isso antes de saber que está aprovado. Seria como estudar para um concurso. Do mesmo jeito que você faz uma prova para cada tema na prova escrita, você vai fazer também na prova de aula. Ok? Você tem como fazer esse tipo de treinamento mentalmente, pode fazer. Se tiver algum lugar que você tenha um quadro, você faça. Se tiver um professor também que possa te ajudar,
fica melhor ainda. Aprovado na prova de aula, se for aprovado na prova escrita, na prova de aula, vai para a terceira e última parte, que não é eliminatória, mas é classificatória, que é a prova de títulos, que é muito importante, que ela tem um peso muito grande na prova de pessoal adjunto. Então, se preocupe em melhorar seu currículo. Quando eu falo melhorar seu currículo, não é publicar só artigo. Não é só isso na prova de título que conta. Primeira coisa, é sempre bom você ter uma experiência de trabalho pregresso. É sempre bom você fazer curso de extensão. É sempre bom você publicar artigo. Mas uma coisa que eu aprendi: tome cuidado com o tempo de trabalho, porque o tempo de trabalho ele conta muito numa prova de títulos. Ele conta mais do que a publicação de artigos. Se ligue nisso, tá? O pessoal que trabalha com ciência, se ligue nisso. Eu fui ser você. Terminou o mestrado, tenta arrumar um emprego. Não fica nessa de ir direto pro doutorado sem trabalhar, tá? Na hora do concurso vai contar muito. E como a gente consegue fazer esse tipo de bolar estratégia e conseguir preencher esse caminho? Olha, na minha opinião, existem alguns pilares. O primeiro pilar para você conseguir é você ter o comprometimento, você ter palavra consigo mesmo. Eu vou traçar um objetivo e eu vou conseguir concluir esse objetivo. Eu vou fazer um roteiro de estudos e vou concluir esse roteiro de estudos. Entendeu? Você tem que ter palavra. A pessoa sem palavra, ela não é nada. Então, ter palavra consigo mesmo. Se ela não tem consigo mesmo, vai ter com os outros. Tá? É uma primeira observação que eu faço. Quando nós temos esse objetivo, a gente tem que traçar um objetivo real, uma coisa que a gente consegue fazer com a nossa realidade. Se você trabalha, você tem que fazer um conteúdo de estudos de acordo com a sua realidade de trabalho. Eu não vou trabalhar 10 horas por dia e vou estudar 5. Não existe. Você não vai funcionar. Você estude de acordo com a sua... de acordo com o que você consegue fazer. Que o tempo de estudo não é o que importa. O que importa é o aproveitamento que você tem. Se você estudar 1 hora e aproveitar essas 1 hora, é melhor que estudar 5 e não aproveitar merda nenhuma. Tá? Quem estuda desmotivado é horrível. A sua motivação é ter o foco no teu emprego que você quer. Tá ok? Um segundo ponto que é tão importante quanto que para você conseguir fazer esse tipo de coisa, você tem que ter uma base familiar, uma estrutura familiar. Você não pode ter problema fora dos estudos para tentar fazer um tipo de concurso desse, onde os seus concorrentes são pessoas que fizeram uma formação ótima. Muitos deles não têm problema nenhum, solteiro, não tem filho. Então, tu vai concorrer com esse tipo de gente. Então você tem que evitar ter esse tipo de problema. Você não pode... Não é o problema de ter filho, não é isso que eu estou falando. Estou falando de ter problemas. Você não conseguir estudar e não pensar em outra coisa. Isso que eu estou falando. Se você conseguir isso, beleza. É o principal, é uma coisa bem importante. Tá ok? E o terceira... E tão importante quanto essas duas que eu falei, é você ter uma boa formação, você dá importância ao que você fez na tua graduação, no teu mestrado, no teu doutorado, no caso professor adjunto, a tua formação básica, porque na prova você vai fazer normalmente a prova de física básica, no meu caso. A prova de universidade normalmente vamos pegar o conteúdo básico, você tem que fazer a prova em relação ao conteúdo básico. Se você não tiver o domínio do conteúdo básico, você dificilmente vai ter condição de fazer uma boa prova. Então, foca no conteúdo básico para fazer a prova. É diferente do que você vai estar fazendo. Quando você está acostumado a fazer mestrado e doutorado, você pega muitas matérias específicas. Quando você vai cair no concurso, se liga, porque o que pedem é conteúdo básico. E por fim, você não pode ficar focado em um único concurso. Você pegar todos os concursos parecidos com o que você quer fazer e faça.
Faça esse concurso. Porque um concurso te treina para o outro. Então a fila vai andando de acordo com todos os concursos que você está fazendo. Uma hora é o seu que vai aparecer. Você não tem que tentar. E fique sempre atento nos concursos da sua área de interesse. Tá ok? Então, muito obrigado aí. Esse aí é o recado que eu queria dar para quem quer testar concurso público. No meu caso, eu falei de professor adjunto, mas todas as áreas não muda muito não. Tá? É isso aí. Valeu!